Saudações, meus queridos alunos do terceiro ano, sejam todos muito bem-vindos para mais uma videoaula de língua inglesa. Hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre o Reported Speech, que é o discurso indireto. A matéria da avaliação do sistema de vocês será Passive Voice, voz passiva, que nós já vimos no capítulo anterior. Possessive pronouns, que são os pronomes possessivos, também já foram vistos anteriormente. Reported speech. E o restante serão interpretação de textos referentes ao World Heritage Sites, aqueles patrimônios culturais da humanidade. Choosing a career, escolhendo uma carreira, vocabulário referente a carreiras, né? Occupations são ocupações, profissões. Então, vocês devem retomar os capítulos anteriores, relerem as atividades que nós já fizemos, fazer um apanhado geral do vocabulário, né? Fazer uma expansão vocabular dos conteúdos para que vocês se saiam bem nesta avaliação. E de todos os conteúdos, ficou faltando o Reported Speech, que é o discurso indireto, que é o que nós vamos fazer agora, neste momento. Eu gostaria que vocês pausassem o vídeo, tentassem dar uma leitura em tudo, tentassem resolver sozinhos e compreender sozinhos essas atividades que estão lá nas páginas 27, 28, 29, 30 e 31. Porém, aqui eu vou prosseguir com a explicação e resolução das atividades, explicando detalhadamente para vocês, já contando que vocês já fizeram isso que eu pedi antes, né? Que é pausar o vídeo, dar uma olhadinha aqui no que vocês conseguem entender, tentar fazer aqui sozinho, para depois a gente já vir com a correção. Então, no nosso livro didático, página 27, nós temos a primeira atividade, Reported Speech. Read the definition of reported speech and identify an example of this structure in the following comic strip. Leia a definição do discurso indireto e identifique um exemplo com essa estrutura na seguinte tirinha humorística. Então, nós temos essa conversa aqui. We use reported speech to report what somebody else has said. Nós usamos o discurso indireto para reportar o que alguma outra pessoa disse. What do you want to do after high school? Então, aqui a explicação do professor é que já é uma conversa entre amigos ilustrando essa explicação. O que você vai querer fazer quando terminar o ensino médio? Aí, olha, esse carinha, ele tá todo punk aqui, né? Com essa jaqueta, com esses spikes e tudo mais. Aí ele diz o seguinte... I want to be a rock star. Vou querer ser uma estrela do rock. Aí, aqui, a mocinha que tá aqui de novo, né? O amigo tá aqui de novo. Esse carinha aqui é o mesmo. I really want to be a writer. Eu realmente vou querer ser um escritor. Então, ele mudou aqui da água pro vinho. Um dos amigos que estavam presentes nessa conversa anterior retruca. But, last week... You said you wanted to be a rock star, mas na semana passada você disse que você queria ser um artista de rock. Então, olha só, aqui nós temos uma sentença que está no reported speech. Eu estou contando alguma coisa que a pessoa disse anteriormente e a nossa sentença começa aqui no you. You said... You wanted to be a rock star. Você disse que você queria ser uma estrela de rock. Então, eu estou contando alguma coisa que alguém disse, né? Vamos supor que... E aí, o que acontece? Quando eu vou reportar alguma coisa, geralmente eu vou usar esse verbo aqui no passado, o verbo say, dizer, né? Contar, dizer, eu vou usar said. Vamos supor que nós estamos numa videoaula ao vivo e o supervisor aparece aqui e fala Tomorrow is a free day. Amanhã é um dia livre. No classes, não tem aulas. E aí, um dos alunos faltou e você vai contar para o seu colega o que o supervisor disse.
Então, como é que você vai reportar essa fala? The supervisor said that tomorrow is a free day. The supervisor said that tomorrow we don't have classes. O supervisor disse, porque a atitude de chegar e dizer alguma coisa já aconteceu, que amanhã é dia livre. O supervisor disse que amanhã não tem aulas. Então, você vai reportar uma fala de terceiros. É exatamente esse assunto que nós vamos analisar aqui. Passando de página, vamos agora para a página 54. Aqui, olha, nós temos essa tabelinha que é muito importante para nós. A segunda atividade aqui, ela tem um conteúdo gramatical, assim, denso. Vamos ver o que ela está nos pedindo. Look at the sentences in the table below and decide if the following statements are true or false. Observe as sentenças da tabelinha abaixo e decida se as seguintes sentenças são verdadeiras ou falsas. Então, aqui nessa tabelinha, eu tenho a primeira parte aqui está no discurso direto, direct speech. Segunda parte está no discurso indireto, que em inglês a gente chama de reported speech. A mesma sentença aqui, olha, nós teremos uma transposição de tempos verbais. Então, é isso que vocês precisam prestar atenção. Aqui eu tive o to be, né, no presente. I am an engineering major. Eu sou um engenheiro. A nossa sentença aqui está no simple present, presente simples. Eu vou dizer que a pessoa disse isso. He said he was. Ele disse que ele era. Então, o verbo to be no presente vai passar para verbo to be no passado. He said that he was an engineering major. Então, onde a gente tem simple present, vai passar para simple past, no discurso indireto. A segunda frase, it is snowing on campus now. Está nevando no campus agora. Is snowing, eu tenho o verbo to be no presente e o verbo principal acrescido de ing. Qual é o tempo dessa frase? Present continuous, presente contínuo. Vou passar para o discurso indireto, para o reported speech. He said, olha o verbo dizer, ele disse. Aqui no caso, nevar é um fenômeno da natureza, então como sujeito será it. He said it was snowing on campus. Ele disse que estava nevando no campus. Then, naquela hora. Ou eu poderia contar que he said it was snowing in the campus that day, naquele dia. Ok? Poderia usar then ou poderia usar that day. Aqui eu posso mudar a expressão de tempo. Naquele dia, naquela hora, naquela vez que ele apareceu ali. Então, olha só. Quando eu tenho presente contínuos e passo para o discurso indireto, eu vou passar para o past continuous, que está aqui. Desculpa a poluição visual, gente. Eu tô cheia de quadradinho aqui, né? Depois mas eu vou explicando, acho que vocês vão entendendo bem. Terceira frase. I took Spanish in high school. Eu tive aulas de espanhol, eu fiz espanhol no ensino médio. Took, verbo principal, verbo irregular no simple past, passado simples. Então, quando eu tenho simple past, eu vou transformar o meu simple past em past perfect, passado perfeito. Qual é o auxiliar do passado perfeito? Had, que é o verbo have no passado, e o meu verbo principal no particípio passado. Aqui eu tinha took. Nós temos que cada verbo, ele tem três formas. Ele tem a forma base, que é o infinitivo sem to, a forma no passado simples, que nós temos verbos regulares, que são aqueles verbos que recebem um acréscimo de ed, e nós temos verbos irregulares que tem naquela tabelinha, né? São aqueles verbos que têm a forma especial. No caso do verbo take, took, é um verbo irregular, ele está na tabelinha. Particípio passado de take, taken. Então, ela disse que ela tinha feito aulas de espanhol no ensino médio. Então, tá aqui o meu verbo alterado para o past perfect, passado perfeito. Aqui eu tenho uma frase que tá no, olha só, we
were traveling for a conference. Past continuous, tá no passado contínuo. Nós estávamos viajando para uma conferência. Então, quando eu tenho uma sentença no passado contínuo, eu vou passar para o passado perfeito contínuo. Se é passado perfeito, eu tenho que ter o had. Se é tempo perfeito, eu tenho que ter um verbo no tempo contínuo. E no caso aqui, eu tinha to be como auxiliar, então o verbo to be were, aqui ele vai passar para o particípio passado, porque ele vai me auxiliar aqui. E o verbo principal, traveling, continua acrescido de ing. Então, a nossa frase ficaria: They told us that they had been traveling for a conference. Eles nos contaram que eles estiveram, que eles tinham estado viajando para uma conferência. Quinta frase. I have taken class with this professor. Eu tenho tido aulas com esse professor. Essa minha frase aqui está no presente perfeito. Por isso que eu falo, terceiro ano, gente, tem que dominar todos os tempos verbais da gramática. Porque chega aqui na hora de estudar o discurso direto e o discurso indireto, usam todos os tempos verbais, né? Presente perfeito. Se eu tenho presente perfeito, eu vou passar aqui para o passado perfeito. Então, olha só. Eu tenho tido aulas com esse professor. She told. Aqui, olha, repara. Nós tínhamos o verbo said. Eu posso usar said e posso usar told, contou. Ela contou, she told him, ela contou para ele, that she had taken a class with that professor. Que ela tinha tido aulas com aquele professor. A próxima frase. Sexta frase. I had taken, agora é passado perfeito, né? Past perfect. I had taken good notes for the test. Eu tinha tirado boas notas naquele teste, né? Naquela prova. Então, aqui é passado perfeito. Passado perfeito é o tempo mais antigo que a gente tem na língua inglesa. Não tem como retornar algo anterior. Vai continuar aqui no passado perfeito, então. He said, aqui usei o verbo dizer, ele disse. He said that he had taken good notes for the test. Ele disse que ele tinha tirado boas notas na prova. Peter is going to do an internship next summer. Peter vai fazer um intercâmbio no próximo verão. Então, nós temos aqui o verbo to be, as formas am, is ou are, mais o going to. O que eu faço para passar para o discurso indireto? He told, ele contou. He told me, ele contou para mim. That Peter was, is, está no singular, vou passar para o singular no passado. E o going to continua a mesma coisa. Was going to an internship the following summer. Então, continua aqui was ou were, mais o verbo com ing, o going to. No caso aqui, o going to. Então, aqui, no tempo normal, am, is ou are mais going to. Aqui, was ou were mais going to. Was para o singular, were para o plural. Quando nós temos o verbo modal can, o passado de can é could. Então, aqui fica mais fácil, né? Fica mais simples. Observa a frase. We can study here. Nós podemos estudar aqui. She said that we could study there. Ela disse que nós poderíamos estudar lá. Repara também que a palavra aqui, here, quando eu passo para o discurso indireto, vai virar there, lá. Então, não se assustem se tiver uma mudança de palavras de localização, né? Alguma mudança de palavras nesse sentido. Quando nós temos uma sentença no futuro, I will use my meal card in the cafeteria. Eu irei usar o meu cartão de refeições na lanchonete, né? Futuro com will, eu vou passar para would, que seria usaria. He told me, ele me contou. Repara que aqui sempre aparece said ou aparece told no discurso indireto. He told me he would use his meal card in the cafeteria. Ele me contou que ele usaria o seu cartão de refeições na lanchonete. Então, aqui está a explicação desse quadrinho. Agora, nós vamos sair daqui e vamos para a nossa tarefa. Né? Vamos analisar cada sentença.
Então, aqui, o que estava pedindo aqui mesmo? É tanta explicação que a gente se perde, né? Observe as sentenças na tabelinha abaixo e decida se as seguintes sentenças são verdadeiras ou falsas. Então, vamos lá. Say and tell are used as reporting verbs. O verbo dizer e contar são usados como verbo para reportar. Então, essa aqui, né, é verdadeira. Tá aí para nós. It's true. Letra B. Say and tell have different patterns. While say is generally used without a personal object, she said that. Tell usually takes one. She told me. Então, essa aqui também é verdadeira. Isso aqui é importante, gente. Aqui, ó, toda vez que tiver, né, o verbo tell, que passar para ser, o tell vai passar para told. Quem conta, conta alguma coisa para alguém. Conta para quem? Ela contou para quem? Contou para mim, contou para ele, contou para ela. Então, aqui nesse momento, vocês precisam revisar os object pronouns, que são aqueles pronomes que exercem função de objeto, né? O say não precisa, porque eu vou dizer, ela disse que, ele disse que. Agora, ela contou, quem conta, conta alguma coisa para alguém. Para quem? Para mim, para ele, por aí vai. Assim que eu terminar de comentar essa atividade, eu abro para vocês a tabelinha com os object pronouns para a gente dar uma revisada neles. Letra C. Nós temos aqui, we usually shift verb tenses back in reported speech. Nós normalmente retornamos, né, mudamos para um tempo anterior o verbo quando nós estamos com o discurso indireto. Por exemplo, presente simples volta para o passado simples. Nós temos isso aqui na tabelinha, então é verdadeiro. Letra D. Pronouns and adverbs do not change. Pronomes e advérbios não mudam do discurso direto para o discurso indireto. Isso aqui é falso. Essa aqui tá errada, né? É falsa essa. Que a gente observa ali que muda assim. Letra E. That can never be omitted. Nunca poderemos omitir a palavra that. Essa aqui também está errada. O that pode ser omitido, sim, da sentença, ok? Então, verdadeiras são as letras A, B e C. Vamos dar um zoom aqui na net agora e ver a relação dos object pronouns. Quem são os object pronouns? Vou pegar aqui a imagem. Aqui nós temos essa tabelinha com todos os pronomes. Então, os object pronouns são esses pronomes aqui, ó, que estão aqui. Né? Se contou para mim, se foi eu que escutei, he told me, he told you, ele contou para você, he told him, ele contou para ele, he told her, ele contou para ela, he told it, ele disse para isso ou para aquilo. Vamos supor que tem uma pessoa conversando com um cachorro, né? Ou com um bicho, então a gente usa it. He told us, ele contou para nós, ele disse a nós. He told you, contou para você. He told them, ele contou para eles. Então, o pronome vai receber alteração. Todas as vezes que eu tiver o verbo tell, né? No reported speech, no passado, told, eu vou precisar de ter um object pronoun após esse verbo, told, ok? Voltando aí para as nossas atividades. Aqui nós temos esse pay attention. Pay attention. When the reporting verb is used in the present tense, the verb tense is not shifted back. Study this example. Quando o discurso indireto é usado no presente, no tempo do presente, o tempo verbal não volta, né? Não volta para um tempo atrás. Estude esse exemplo. He says he wants to be an engineer. Ele disse que ele quer ser um engenheiro. Né? Ele não é um engenheiro ainda. Ele está aqui brincando com os brinquedinhos dele, brincando de construir coisas, né? Então, ele ainda vai ser um engenheiro. Então, olha, repara que aqui eu tenho o verbo say no presente simples
E tem o want no presente simples e o verbo to be aqui no infinitivo, to be. Ele disse que ele quer ser aqui, olha só. Lembra que a gente viu ali, uma das sentenças falsas ali? Aqui foi omitido o that. Ele disse que. He said that. Ficaria mais completo se tivesse o that aqui, ó. Mas se não tiver o that também, não tem problema, certo? Esse that teria que aparecer aqui nesse lugarzinho aqui, ó. He says that he wants to be an engineer. Essa frase ficaria mais completa dessa forma. Então, nesse exemplo, nós tivemos um exemplo de omissão do that. Toda vez que tiver o say, o adequado, mais completo é ter o that, depois do verbo say, dizer, say ou said. Mas também pode acontecer de não ter, igual aconteceu aí nessa frase. Por isso que a alternativa passada, né? A alternativa da letra E estava errada, falando que o that nunca pode ser omitido. É mentira, o that pode ser omitido sim. Continuando aqui. When the information reported is still true, the verb tense may stay the same. Study this example. Quando a informação reportada ainda for verdadeira, o tempo verbal deve permanecer o mesmo. Observe o exemplo. Teaching is a fascinating career. Ensinar é uma carreira fascinante. Aí o cara perguntou para ela, que é professora, ainda é uma carreira fascinante, né? Aí ele perguntou, what did she say? O que ela disse? She said, teaching is a fascinating career. Ela disse que ensinar é uma carreira fascinante. Então aqui eu disse said, né? Usou said no passado, porque a fala já foi proferida. Mas aqui, olha, teaching is a fascinating career. Teaching is a fascinating career. O tempo verbal aqui, no discurso direto, foi mantido aqui no discurso indireto. Outro item para analisarmos. Past modal verbs and past perfect tenses do not backshift. Study this example. Verbos modais no passado e o passado perfeito, os tempos no passado perfeito, não retornam, né, para algo anterior. Observe esses exemplos. It would be nice if you could come over. Seria legal se você pudesse vir para cá. She said, ela disse, olha aqui, it could be nice if you could come over. It could be nice if he could come over. Seria legal se ele pudesse vir para cá. Então, voltem nessa atividade sempre que necessário, escutem de novo as explicações, né? E agora vamos à atividade 3. Vamos analisar aqui, então, o que nós temos na atividade 3. Complete the following sentences using reported speech. Complete as seguintes sentenças usando o discurso indireto. Reported speech, discurso indireto. Use backshifting if the reporting verb is in the simple past. Faça o retorno, né, o retorno verbal, se o verbo para reportar a ação tiver no passado simples. Então, aqui nós tínhamos as seguintes sentenças. John, we are meeting this afternoon to discuss the paper for history class. John, nós estamos nos encontrando nessa tarde para discutirmos sobre o trabalho de história. Então, como é que ficaria a nossa sentença? He told John, ele contou para o John. Repara aqui que o pronome that está entre parênteses, quer dizer que ele pode ser omitido ou não. That they were meeting that afternoon to discuss the paper for history class. Ele contou para o John que eles estavam se encontrando naquela tarde para discutir sobre o trabalho de história. Vamos analisar aqui os elementos que mudaram do discurso direto para o discurso indireto? Bom, aqui nós temos o acréscimo do told, contou para o John. Se por um acaso eu não quisesse usar John aqui e quisesse usar um pronome, John é ele, não é? Então, eu poderia perfeitamente dizer assim, he told him, ele falou, ele contou para ele, né? Poderia substituir John por him. Ou eu uso o nome da pessoa, ou eu uso um pronome objeto depois de quem?
do verbo tell no passado, né, do told. He told him that they were meeting that afternoon to discuss the paper for history class. He told John that they were meeting that afternoon to discuss the paper for history class. Ou eu posso omitir o that. He told John they were meeting that afternoon to discuss the paper for history class. Então, vamos observar agora as sentenças verbais aqui, ó. Are meeting, né? Estão encontrando. Aqui, olha, o we passou a ser they, né? Porque eles estavam se encontrando. Então, aqui, do presente contínuo, eu passei para o passado contínuo. Were meeting. This afternoon, olha aqui. This afternoon, o this virou that afternoon, naquela tarde. E o restante, a mesma coisa, ó. To discuss the paper for history. That afternoon, to discuss the paper for history. Então, aqui nesse pedacinho continuou a mesma coisa, né? Aqui continuou a mesma coisa. Perdão, não era aqui que eu queria marcar, não, gente. Então, olha aqui. To discuss the paper for history, continua a mesma coisa. To discuss the paper for history, continua, for history class, continua a mesma coisa. Letra B. I haven't chosen a major yet. Eu não escolhi uma disciplina ainda, né? Então, Pamela disse que. Então, aqui eu tenho o verbo dizer, eu tenho o verbo to say. Deixa eu sair aqui dessa formatação para a gente fazer as nossas marcações. She hasn't chosen a major yet. Ela disse que ela não tinha escolhido uma disciplina ainda. Olha só, vamos reparar aqui o que aconteceu. Vamos observar as palavras que mudaram. Então, aqui nós tínhamos haven't chosen. Essa sentença aqui está no presente perfeito, certo? Aqui passou para hasn't chosen. Continuou no presente perfeito, por quê? É uma coisa que ela não escolheu ainda. Ainda faz parte do presente essa situação. Próxima sentença. Elliot is a student from France. Elliot é um estudante da França. Carmen said that Elliot was a student from France. Carmen disse que Elliot era um estudante da França. Vamos ver o que mudou aqui. Foi acrescentado o verbo said. Depois do said, repara que sempre tem say, o said. O that pode ser usado, né, ou omitido. Então, Carmen disse que Elliot, aqui eu tenho is, verbo to be no presente, vai passar para was, verbo to be no passado, que Elliot era um estudante da França. Letra D. Nós tínhamos o seguinte, the professor explained the assignment in class last week. O professor explicou a inscrição na aula da semana passada. Amanda told me, perdão que eu estou fazendo coisa errada de novo. Amanda told me that the professor had explained the assignment in last class the week before. Olha quanta coisa mudou aqui. Então, a Amanda me contou. Olha aquilo que nós observamos. Quando nós temos o verbo told, verbo tell, told, precisa de um nome depois desse verbo ou de um pronome oblíquo ou um object pronoun em inglês. Então, olha só, aqui a gente tem told me, é um object pronoun. Amanda told me that the professor had explained, tinha explicado. Aqui, ó, explained é passado simples. Had explained, eu passei para o passado perfeito. A inscrição na aula da semana anterior, the week before. Last week, semana passada. Só que aí ela vai estar reportando, né? Então, foi da semana anterior. Letra E. Cody works in the cafeteria. Cody trabalha em uma lanchonete. Vou passar para o discurso indireto.
Ruth said that Corey worked in the cafeteria. Ruth disse que Corey trabalhava em uma cafeteria, numa lanchonete. Perdão, cafeteria é lanchonete. Então, repara aqui que usamos o said. Depois do said, pode-se usar o that ou pode-se não usar o that. Pode colocar o nome da pessoa direto aqui, ó. Works, presente simples, virou worked, simple past, in the cafeteria. Ok? Espero que vocês tenham compreendido essa atividade. Vamos aqui, então, passar para a próxima. Continuando aí a nossa correção de atividades, nós tínhamos o seguinte. Atividade 4. Which alternative shows the following quote correctly rewritten in the reported speech? Qual das alternativas mostra a seguinte citação corretamente reescrita no discurso indireto? Né? Então, aqui a citação está no discurso direto e está pedindo para vocês passarem essa citação para o discurso indireto. Então, a primeira coisa que eu preciso observar aqui são os elementos da minha frase. O que eu tenho aqui nessa citação, né? Education, a educação, is the most powerful weapon which you can use to change the world. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo, né? Quem foi que disse isso? Nelson Mandela. Então, eu vou dizer que o Mandela disse. Mandela said that education is. Tem o verbo to be aqui, não é? Então, eu vou ter que passar aqui para o verbo no passado. Education was the most powerful weapon which he could. Aqui eu tenho can. Naquela tabelinha lá dos verbos, né? Nós sabemos que quando tem can, a gente passa para could. You could use to change the world. Então, meu carro-chefe está aqui. Eu preciso pegar meu discurso direto e passar para o discurso indireto. Então, aqui, a nossa alternativa correta foi a alternativa de letra B. A mesma frase aqui no discurso indireto. Mandela said that education was the most powerful weapon which we could use to change the world. E se eu trocasse, tirasse o verbo dizer e quisesse colocar com told? Vocês pensaram nisso? Ao invés de usar o verbo say, dizer, eu quisesse usar o verbo tell, contar. Como é que ficaria essa frase aqui? O Mandela teria dito isso para quem? Para as pessoas, né? People. Então, eu poderia dizer também, Mandela told them, disse a eles, that education, e aí eu continuo a mesma coisa, education sem S, peraí. Mandela told them that education was the most powerful weapon which we could use to change the world. Ou, Mandela told the people Mandela disse ao povo que a educação era a arma mais poderosa que nós poderíamos usar para mudar o mundo, né? Estou colocando aqui só um exemplo para demonstrar para vocês, né? Se eu fosse trocar aqui o verbo say, said, pelo verbo tell ou told, que é o verbo contar e informar, como é que ficaria, né? Então, eu poderia usar o told e depois um object pronoun, ou poderia usar o told e depois the people, as pessoas, ok? Continuando aqui. Atividade 5, ela é uma atividade discursiva. Nós temos o seguinte. Use the prompts to write reported sentences. Use essas dicas aí para escrever sentenças que vão reportar algum discurso. What do you want to do for a living? O que você quer fazer para viver? Né? Qual o seu planejamento de vida? Nós temos o seguinte. My teacher asked me, a minha professora perguntou para mim, what I wanted to do for a living. O que eu faria, o que eu queria fazer para viver, como eu gostaria de ganhar minha vida. Então, eu estou transformando isso aqui num discurso indireto. Consider your interests when picking a career. Considere seus interesses quando você for escolher uma carreira. He advised her. Ele aconselhou-a. Agora, nós temos um verbo diferente de ask
e diferente de... Aliás, nós temos verbos aqui diferentes de ask, diferente de say e diferente de tell. Nós temos asked aqui, que significa perguntou. Posso também usar outro verbo aqui no passado, né? Eu tenho aqui advised, aconselhou. Ele a aconselhou a considerar os interesses dela quando fosse escolher uma carreira. Frase no imperativo, olha só. Don't try to be funny in your resume. Não tente ser engraçado quando for fazer o seu currículo. She warned him not to try to be funny in his resume. Ela o advertiu que não fosse engraçado quando fosse fazer o seu currículo. How many letters of reference do I need? Quantas cartas de referência eu preciso? Carlos asked the office worker how many letters of reference he needed. Olha só, do I need? Need no presente, né? Aqui eu passei para o passado. Então, aqui também nós tínhamos o verbo ask, perguntar. Carlos perguntou para o office boy, a pessoa que trabalhava lá no escritório, quantas cartas de referência que ele precisava. When is the paper due? Para quando é este trabalho? She asked the professor. Ela perguntou para a professora ou para o professor. When the paper was due. Para quando era o trabalho. Aqui eu tenho is, passei aqui para was. Don't plagiarize. Não faça plágio. He warned us not to plagiarize. Ele nos advertiu a não cometer o plágio. Read chapter 22 for next class. Leia o capítulo 22 para a próxima aula. The professor told us. Repara que aqui eu tenho o verbo tell, told, no passado, né? E depois desse verbo eu tenho o quê? Pronome objeto. Então, ele contou, ele informou para quem? Para nós. The professor told us to read chapter 22 for the following class. O professor nos informou, nos disse para ler o capítulo 22 para a próxima aula, para a aula seguinte. Right? Aqui nesse cantinho da página, nós temos mais algumas explicações referentes aos indirect speech, ao discurso indireto. Pay attention. Preste atenção. Reported speech is also used with questions and imperatives. O discurso indireto também é usado com perguntas e com imperativo. With questions, the reporting verb used is ask, and the word order is the same as in affirmative statements. Com perguntas, o verbo de reportagem, né, o verbo para reportar uma pergunta, será sempre o ask, que nós usamos ali naquele exemplo da professora. A professora perguntou, the teacher asked, lá na letra A, né? E a ordem da sentença será a mesma ordem das sentenças afirmativas. In yes, no questions, if or whether is used. Quando nós temos uma pergunta que você pode responder que sim ou que não, a palavra whether ou if podem ser usadas. Então, olha só os exemplos. What time does your class finish? Que horas termina a sua aula? He asked me what time my class finished. Ele me perguntou que horas a aula terminava. Are you a freshman? Você é um calouro? Posso responder aqui que sim, eu sou, ou não, não sou. Então, repara aqui que apareceu if. Nesse mesmo lugar aqui que tem o if, poderia aparecer o whether. She asked me if I was a freshman. Ela me perguntou se eu era um calouro. She asked me whether I was a freshman. Ela me perguntou se eu era um calouro. Vai ser a mesma coisa. Segundo pontinho. With imperatives, we use a to infinitive structure to report what has been heard or said. Com os imperativos, nós usamos a estrutura do infinitivo com to para reportar aquilo que foi escutado ou aquilo que foi dito. Eat your breakfast and go to class. Tome seu café da manhã e vá para a aula. He told me to eat my breakfast and go to class. Então, olha só. Eat your breakfast. Eat é o imperativo. Então, o imperativo vem aqui para o reported speech com to eat. Don't miss the quiz.
Não perca o teste. The professor told us not to miss the quiz. A ordem aqui, ó, don't miss, não perca. Então, aqui o miss, ele veio aqui com o infinitivo, né? O imperativo vem aqui com o infinitivo. Vai aparecer o verbo com o to antes desse verbo. Terceiro pontinho. While reporting imperative statements, advise and warn are commonly used in reporting verbs. Quando nós estamos reportando sentenças no imperativo, os verbos advise, que significa aconselhar, e warn, que significa advertir, comumente são verbos usados. Stay true to yourself. Seja honesto consigo mesmo. Seja verdadeiro consigo mesmo. Então, olha só, passando para o reported speech. He advised me to stay true to myself. Ele me aconselhou que eu fosse verdadeiro comigo mesmo. Stay away from the dog. Fique longe do cão. She warned me to stay away from the dog. Ela me advertiu que ficasse longe do cão. Ok? Temos aí mais algumas atividades na nossa próxima página. Essa próxima página, ela é um pouquinho mais simples, né? Aqui, vocês teriam que completar as lacunas com o verbo said, told ou asked. Para fazer essa atividade com sucesso, vocês têm que observar o entorno das frases, né? O que a gente viu antes? Quando é a reportagem de uma pergunta, vai usar ask. Quando tiver um pronome objeto, um object pronoun, vai usar told. E quando tiver o that, quando não tiver um object pronoun, nós vamos usar o verbo say, dizer. Então, letra A. She asked him if. Olha os indícios que nós temos aqui, ó. If. Ela perguntou para ele se. Toda vez que eu tenho if, quer dizer que é uma pergunta, né? Que ele pode responder que sim ou não. With ou whether sempre serão yes, no questions. Então, apareceu if. Whether quer dizer que é a reportagem, o discurso indireto de uma pergunta. She asked him if he could help her write a resume. Ela perguntou a ele se ele podia ajudá-la a escrever o currículo dela, né? Então, toda vez que aparecer if ou aparecer whether, igual estava lá no quadrinho, né, que nós vimos, lá na página 30, whether. Toda vez que aparecer uma dessas duas expressões, o if ou whether, nós temos que usar ask. Bria told her mother that she was going to be late for dinner. Bria contou para sua mãe. Então, aqui, olha, o her, nós temos aqui nessa frase o quê? Um object pronoun. Então, só poderia ser tell. Poderia ser tell, told. Bria contou para sua mãe que ela ia se atrasar para o jantar. I said that. Bom, apareceu o that, então só pode ser say, said. I said that I wanted to change jobs. Eu disse que eu queria trocar de emprego. She said, aqui poderia ter o that, né? Ele foi omitido. She didn't want to go to college. O she aqui é um pronome pessoal, não é pronome objeto. O that foi omitido dessa frase. She said that she. Olha aqui, I é um pronome pessoal. Repara aqui no seguinte. Aqui eu tenho personal pronoun. Aqui também eu tenho um personal pronoun. Então, geralmente, nós usamos o verbo say, said, quando temos, depois dele vai ter o that ou um personal pronoun. São os pronomes pessoais, né? Isso aconteceu. Deixa eu mudar essa cor, eu acho que tá excessivo, não tá, gente? Olha só. Aconteceu aqui, né? I é um personal pronoun. Deixa eu botar minha setinha. O I aqui é um personal pronoun. E o she também é um personal pronoun. The professor asked me what my major was. O professor perguntou para mim qual era a minha disciplina.
Então, aqui, ela está respondendo qual era a disciplina. Então, precisou colocar com asked, né? Perguntou. Então, aqui, acho que eu escrevi esse weather errado, gente. Weather é W-H-E-T-H-E-R. Isso aqui tá errado, perdão. Tá errado isso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Weather. Agora sim. Então, aqui, tá reportando uma pergunta, né? O professor muito provavelmente perguntaria, qual é a sua disciplina, né? Qual é a sua disciplina? The professor asked me what my major was. Aqui, eu não tenho weather e não tenho if, mas tem uma dica aqui, olha. What? Isso aqui, o que é isso? É uma question word. Então, se não for uma yes, no question, vai aparecer uma question word. O que é uma question word? Um pronome interrogativo. Então, se aparecer um pronome interrogativo aqui dentro da frase, what, o que, qual, who, quem, when, quando, why, por quê, how, como, qualquer uma dessas palavras que são usadas, né, para fazer uma pergunta, quer dizer que vocês vão ter que completar com ask. Quer dizer que é a reportagem de uma pergunta. E a letra F. The interviewer told me that they would be in touch. O entrevistador me informou que eles entrariam em contato. Então, olha o que eu falei. A palavra me, essa palavra aqui, o que ela é mesmo? É um object pronoun. Então, nós usamos tell, told. Depois do tell ou do told, nós sempre teremos um object pronoun. Aqui são dicas, né, que podem ajudá-los nas questões da AS de vocês. Observar bastante essas dicas. Observar bem o entorno da frase, né? Analisar, assim, bem detalhadamente as características da passagem do discurso direto para o discurso indireto. Questão de número 7. Check the option that correctly reports the kid's statement to his grandfather. Marque a opção que reporta corretamente a sentença que o garoto fez para o seu avô. Então, aqui o garoto disse, Grandpa, I slipped some milk on your laptop. Vovô, eu derrubei leite no seu computador. Então, o que o menino fez? Ele disse que ele tinha derrubado um pouco de leite no computador do avô. Então, aqui a gente tem que observar. O que eu posso anotar aqui para vocês observarem nessa sentença? I spilled, perdão, eu falei errado essa palavra. Spilled, derrubei. Esse verbo está no passado simples. Então, se está no passado simples, eu tenho que passar para o passado perfeito. Had spilled, tinha derrubado, né? Então, aqui estaria certo por isso. Olha, isso aqui tá errado porque tem o verbo told e depois do verbo told tem he. He é pronome pessoal, não serve. He said that he had spilled some milk on your grandpa's laptop. Ele disse que ele tinha derramado um pouco de leite no computador do seu avô. Esse your aqui tá errado porque o avô é dele. Dele quem? Do garotinho. Então, eu preciso do his. He told his grandpa. Ele disse para o seu avô. Aqui também. He spilled some milk on his laptop. Aqui nós temos também, olha só. Spills está no presente. Aqui eu tenho passado. Então, esse verbo aqui está errado. Não serve. Eu preciso do verbo no passado perfeito. Do passado simples, retorna para o passado perfeito. Nesse caso aqui, gente, eu quase caí na pegadinha e expliquei coisa errada. He told his grandpa. Ele contou para o seu avô. Eu posso colocar his grandpa com o pronome aqui, né, para o seu avô. Ou poderia usar aqui him. He told him, né, os dois seriam aceitos. He told him ou he told his grandpa. Não posso, de modo algum, aqui colocar pronome sujeito, certo? He said, vamos ver a outra porque que não serve. He said that he had spilled any milk on your grandpa's laptop. Ele disse que ele tinha derrubado algum leite. O N
a gente usa N quando nós temos o verbo na negativa. Não tem nenhum verbo negativo aqui, então não pode usar N nesse caso. Outra coisa aqui, ó. Your grandpa's laptop, no laptop do seu avô, o avô é dele, do menininho. Então, aqui nós temos 2 erros nessa frase, isso aqui também não serve. Então, a nossa única alternativa correta aqui é a alternativa de letra C. Quando forem estudar, meus queridos, analisem todos os detalhes. Marque aquilo que não é e anota ali, não é por isso aqui não serve. Volta na regrinha, revejam as regrinhas de novo, né? Para analisar por que não pode usar, por que pode usar cada item, cada coisa. Questão 8. What did Fred probably say to the judge back when they were in school? O que o Fred provavelmente disse para o juiz, né, de quando eles estavam lá na escola? Olha só o que nós temos aqui nesse cartoon. Remember me, Fred? I sat next to you in class. I'm the one you said would never amount to anything. Lembra-se de mim, Fred? Eu me assentava perto de você na aula. Eu sou aquele que você disse que nunca iria acumular nada. Não queria juntar nada, não queria acumular nada. Olha só. A alternativa correta para essa aqui é a letra C. You will never amount to anything. Qual que é a frase que ele disse para ele no passado? Você nunca vai juntar nada. Provavelmente porque era um gastador, uma pessoa que desperdiçava muito. Aí ele disse para mim, você nunca vai juntar nada, você não economiza. Ao invés de economizar, olha onde é que ele foi parar. Condenado por corrupção, começou a roubar para acumular coisas, acumular bens. É isso que a gente entende, né, dessa tirinha. Questão de número 9 é para reportar essa conversa. Nós temos o seguinte. Are you bilingual? Você é bilíngue? Yes, I am bilingual. Sim, eu sou bilíngue. E aqui, reportando essa conversa, she asked him if she was bilingual. Por que eu usei if aqui? Porque eu tenho uma yes, no question. Ele respondeu com sim, não é? Olha aqui, ó, yes. Ela perguntou para ele se ele era bilíngue. He answered her. Ele respondeu para ela, ou he told her that he was bilingual. Ele disse a ela que ele era bilíngue. Repara que aqui nós temos o verbo to be, am, né? Tá no presente. Ali, então, passou para was. Passado simples. Temos ainda uma atividade lá na página 32 sobre o reported speech. Aqui nós temos o seguinte. Robert asked Fran if she could work overtime last night. It's correct reporting the following question. Então, Robert perguntou para Fran se ela podia fazer hora extra naquela noite. Como é que ficaria essa sentença aqui? Agora é o contrário. No discurso indireto e quer que vocês passem para o discurso direto. Como ficaria a pergunta? Fran, can you work overtime tonight? Fran, você pode fazer hora extra esta noite? Cadê os meus indícios aqui? Olha só. Could, can. Né? O verbo aqui é um verbo modal. As outras não servem porque aqui usou did auxiliar do passado simples. Aqui não tem passado simples. Tem verbo modal. Are you working? Are working. Isso aqui é presente contínuo. Aqui não tem nada contínuo aqui, né? Então isso aqui também não serve. Do auxiliar do presente simples, mas eu tenho verbo modal. Quando a gente usa verbo modal, nós não usamos auxiliar nenhum. Nem do presente, nem do passado. Não serve. Will, auxiliar do futuro. Quando tem verbo modal, não precisa de auxiliar nenhum. Nem do passado, nem do presente, nem do futuro. Então, can no presente, could no passado. Essa frase aqui, um discurso direto, seria a alternativa de letra E. Ok? So, that's it.
Então, meus queridos, é isto. Estamos com o nosso conteúdo de Indirect Speech pronto, explicado. Agora eu vou pedir que vocês façam todas as atividades do caderno de atividades, né, referente a este capítulo. As atividades do Challenge Yourself também são muito importantes. Tem algumas sentenças ali com discurso direto, discurso indireto, né, para vocês fazerem. Revisarem, por favor, a voz passiva, a voz ativa, a voz passiva, que é muito importante para a nossa avaliação do sistema. Revisar os pronomes possessivos e revisar o vocabulário referente aos patrimônios culturais da humanidade e referente ao universo de emprego, trabalho, carreiras, profissões. Após terem revisado todo esse conteúdo, é sucesso garantido. Então, por hoje é só, meus queridos. Até a nossa próxima videoaula. Kisses for you, hugs for you, and good luck on your exams. See you!